O curioso caso de Benjamin Button, de F. Scott Fitzgerald. Capítulo 1. No longínquo ano de 1860, a maneira correta de nascer era em casa. Presentemente, segundo me dizem, os sumos sacerdotes da medicina decretaram que os primeiros choros dos recém-nascidos devem ser soltos no ar antiestético de um hospital, de preferência de um hospital em voga. Por isso, a senhora e o senhor Roger Button estavam 50 anos à frente do estilo da época quando, em um dia do verão de 1860, decidiram que o seu primeiro bebê nasceria em um hospital. Jamais se saberá se esse anacronismo teve alguma influência na espantosa história que estou prestes a contar. Vou-lhe contar o que aconteceu e deixá-lo julgar por si. Os Roger Buttons ocupavam uma posição invejável, tanto social quanto financeiramente, no pré-guerra de Baltimore. Eram parentes de famílias importantes que, como todo sulista sabia, faziam parte da nobreza que povoava em grande parte a Confederação. Essa foi a primeira experiência deles com o antigo e encantador costume de ter bebês, e o Sr. Button estava, naturalmente, nervoso. Ele esperava que fosse um menino, para que pudesse ser enviado para a faculdade de Yale, em Connecticut, instituição em que o próprio Button era conhecido, havia 4 anos, pelo apelido, um tanto óbvio, de Punho. Na manhã de setembro, consagrada ao enorme acontecimento, ele levantou-se nervoso às 6 horas. Vestiu-se, ajustou uma calça impecável e correu pelas ruas de Baltimore para o hospital, para determinar se a escuridão da noite havia trazido uma nova vida em seu seio. Quando estava a cerca de 100 metros do hospital particular de Maryland para damas e cavalheiros, viu o doutor Keene, o médico da família, descendo os degraus da frente, esfregando as mãos com um movimento de limpeza, como todos os médicos são obrigados a fazer pela ética não escrita de sua profissão. O senhor Roger Button, presidente da Roger Button & Company, loja de ferragens, começou a correr na direção do Dr. Keene, com muito menos dignidade do que a esperada de um cavalheiro sulista daquele pitoresco período. Dr. Keene! Chamou. Dr. Keene! O médico ouviu, deu meia volta e parou à espera, com uma expressão de curiosidade se instalando no rosto severo e clínico à medida que o Sr. Button se aproximava. O que aconteceu? Perguntou o Sr. Button ao chegar numa agitação ofegante. O que foi? Como está ela? O menino? Quem é? O que?
Fale com lógica! Exclamou o Dr. King asperamente. Parecia um tanto irritado. A criança nasceu? Perguntou suplicante Sr. Button. Dr. King franziu a testa. Bem, sim, suponho. É como quem diz. E lançou outro olhar curioso para o Sr. Button. A minha mulher está bem? Está. É menino ou menina? Essa agora, explodiu o Dr. King, extremamente irritado. Peço-lhe que vá e veja com os próprios olhos. Ultrajante! Soltou a última palavra, como se tivesse apenas uma sílaba. Depois virou-se a resmungar. Imagina que um caso como este beneficia a minha reputação profissional? Outro igual me arruinaria qualquer um. Mas afinal, o que está acontecendo? Perguntou o Sr. Button em pânico. Trigêmeos? Não se trata de trigêmeos, respondeu o médico cortante. Sabe o que mais? Vá e veja com seus olhos e arranje outro médico. Trouxe-o a este mundo, meu rapaz, e há 40 anos sou médico da sua família, mas agora acabou. Estou farto! Não quero voltar a vê-lo nunca mais, nem ao senhor, nem a qualquer um de seus familiares. Passe bem. Virou as costas bruscamente e, sem dizer mais uma palavra, entrou na carruagem que o esperava à beira do passeio e partiu com ar fechado. Sr. Button ficou parado no passeio, estupefado, tremendo da cabeça aos pés. Que horrível tragédia acontecera! Perdera de súbito toda a vontade de ir ao Hospital Particular de Maryland para Damas e Cavalheiros, e foi com extrema dificuldade que, um momento depois, impôs a si mesmo subir a escada e transpor a porta principal. Uma enfermeira estava sentada atrás de uma mesa na obscuridade opaca do átrio. Engolindo a vergonha que o atormentava, Sr. Button dirigiu-se a ela. Bom dia! Ela o saudou, a olhá-lo agradavelmente. Bom dia, eu sou o Sr. Button. Diante de tais palavras, uma expressão de absoluto terror alastrou-se pelo rosto da jovem. Levantou-se como se fosse fugir do átrio, contendo-se apenas com aparente grande dificuldade. Quero ver meu filho, disse o Sr. Button. A enfermeira soltou um gritinho. Com certeza! Exclamou de um jeito um tanto esganiçado. É lá em cima, bem lá em cima. Suba! Apontou-lhe a direção e o Sr. Button, banhado por uma transpiração fria, virou-se, cambaleante, e começou a subir para o segundo andar. No átrio superior, dirigiu-se a outra enfermeira que se aproximou dele com uma bacia na mão. Sou o Sr. Button, gaguejou ele custosamente. Desejo ver... Blém, 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 blém!
A bacia caiu ruidosamente, rolou na direção da escada e iniciou uma descida metódica, como se partilhasse o terror geral que aquele cavalheiro provocava. "Quero ver meu filho!" insistiu o Sr. Button à beira do colapso. Plém! A bacia chegara ao andar de baixo. A enfermeira conseguiu controlar-se e lançou ao Sr. Button um olhar de profundo desprezo. "Pois não, Sr. Button", concordou em voz abafada. "Pois não, mas se soubesse em que estado pôs a todos nós nesta manhã, em absoluto descontrole, o hospital jamais terá uma sombra de reputação depois." "Apresse-se!" gritou ele roucamente. "Não posso suportar isto!" "Nesse caso, venha por aqui, Sr. Button." Ele arrastou-se atrás dela. Ao fundo de um longo corredor, chegaram a um quarto de onde saía uma enxurrada de gritos e uivos. Um quarto que, posteriormente, viria a ser conhecido como Quarto dos Gritos. Entraram. Ao longo das paredes encontrava-se meia dúzia de berços de balanço, de esmalte branco, cada um com uma etiqueta atada à cabeceira. "Bem?" perguntou o Sr. Button ofegante. "Qual é o meu?" "Está ali", respondeu a enfermeira. Os olhos do Sr. Button seguiram o dedo estendido e eis o que viu. Embrulhado em um volumoso cobertor branco e parcialmente entalado em um dos berços, estava um velho que aparentava cerca de 70 anos de idade. Tinha o cabelo ralo, quase branco, e saía-lhe do queixo uma longa barba cor de fumaça que balançava absurdamente para frente e para trás, soprada pela brisa que entrava pela janela. Olhou para cima, para o Sr. Button, com olhos turvos e sem vida, dos quais espreitava uma pergunta intrigada. "Eu estou louco?" esbravejou o Sr. Button, cujo terror se transformara em raiva. "Isto é alguma horrível brincadeira de hospital?" "A nós não parece brincadeira alguma", respondeu em tom grave a enfermeira. "E não sei se o senhor é louco ou não, mas este é, sem sombra de dúvida, o seu filho." O suor frio aumentou instantaneamente na testa do Sr. Button. Ele então fechou os olhos e depois os abriu e voltou a olhar para o velho. Não havia engano algum. Estava olhando para um homem de 70 anos, um bebê de 70 anos, cujos pés pendiam dos lados do berço em que repousava. O velho olhou placidamente de um lado para o outro durante um momento e, de súbito, perguntou numa voz esganiçada e senil: "É o meu pai?" O Sr. Button e a enfermeira estremeceram violentamente. "Por quê? Se é", continuou o velho ranzinza,
Quero que me tire deste lugar, ou, pelo menos, que lhes diga para pôr uma cadeira de balanço confortável aqui. De onde, em nome de Deus, você veio? Quem é você? Explodiu freneticamente o Sr. Button. Não posso dizer exatamente quem eu sou, respondeu o queixoso, porque nasci há apenas algumas horas, mas meu sobrenome certamente é Button. Está mentindo! Você é um impostor! O velho voltou-se, cansado, para a enfermeira. Excelente maneira de dar as boas-vindas a um recém-nascido, queixou-se com voz fraca. Por que não lhe diz que está enganado? Está enganado, Sr. Button, afirmou a enfermeira com voz firme. Este é o seu filho e terá de se resignar com isso. Vamos pedir-lhe que o leve para casa o mais brevemente possível, ainda hoje. Para casa? Repetiu o Sr. Button, incrédulo. Sim, nós não podemos ficar com ele aqui. Não podemos mesmo, compreende? O que muito me agrada, guinchou o velho. É um belo lugar para um jovem de gostos tranquilos. Com toda essa gritaria e todos esses berros, não tenho conseguido pregar os olhos. Pedi qualquer coisa para comer. A sua voz adquiriu um tom esganiçado de protesto. E trouxeram-me uma mamadeira de leite. O Sr. Button deixou-se cair em uma cadeira ao lado do filho e cobriu o rosto com as mãos. Valha-me Deus! Murmurou horrorizado. O que dirão as pessoas? O que devo fazer? Tem de levá-lo para casa, insistiu a enfermeira, e imediatamente. Uma imagem grotesca surgiu com terrível clareza diante dos olhos do homem torturado. Uma imagem de si mesmo, a caminhar pelas ruas cheias de gente da cidade, com aquela pavorosa aparição a andar silenciosamente a seu lado. Não posso, gemeu. As pessoas parariam para falar com ele. E o que ele diria? Ele teria de apresentar esse septuagenário. Este é meu filho, nascido nesta manhã. Então o velho enrolaria seu cobertor ao redor dele e eles rastejariam, passando pelas lojas movimentadas, pelo mercado de escravos, passando pelas luxuosas casas do bairro residencial, além do asilo de idosos. Venha, controle-se, pediu a enfermeira. Olha aqui, anunciou o velho de repente. Se você acha que vou voltar para casa neste cobertor, está totalmente enganado. Os bebês sempre têm cobertores. Com uma risadinha maliciosa, o velho ergueu o cobertor e mostrou um pequeno coeiro branco. Veja, ele resmungou. Isto é o que eles prepararam para mim. Os bebês sempre usam isso, respondeu a enfermeira de maneira formal. Bem,
disse o velho. Este bebê não vai vestir nada em cerca de 2 minutos. Este cobertor da coceira. Poderiam pelo menos ter me dado um lençol. Não tire! Não tire! Sr. Button disse, quase em estado de desespero. Então, virando-se para a enfermeira, perguntou: o que devo fazer? Vá até a cidade e compre algumas roupas para seu filho. A voz do filho do Sr. Button o acompanhou até o corredor. E uma bengala, pai! Eu quero uma bengala! O Sr. Button bateu violentamente a porta externa. Se você gostou desse áudio, deixe seu like, compartilhe, deixe também seu comentário e se inscreva no canal, ativando o sininho para ser avisado dos próximos vídeos. Um grande abraço e até a próxima!